sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Existem 136 programas em desenvolvimento, dos quais 10 entraram na fase de testes com humanos. Vamos lembrar, são 3 fases. A primeira fase é com dezenas de pessoas para ver se a vacina cria o antídoto. A segunda fase é com centenas de pessoas para ver se ela é segura para a saúde do paciente. Em terceiro lugar, vem a fase que eles chamam de eficácia, que junta segurança com criação de antídoto. Ver se a vacina é boa, essa envolve milhares de pessoas. As pesquisas mais promissoras de vacinas contra a Covid-19 acontecem na Universidade de Oxford e no Imperial College de Londres. Os pesquisadores de Oxford estão em fase avançada de testes e acreditam que podem ter uma vacina pronta já em setembro. Os testes vão funcionar da seguinte forma: parte dos voluntários recebe a vacina propriamente dita, a outra parte recebe um placebo, que é uma vacina sem efeito, todo mundo vai ser monitorado e os pesquisadores vão verificar se as pessoas que receberam a vacina vão desenvolver anticorpos. Essa vacina está sendo desenvolvida no Brasil principalmente pela Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, mas aqui no Rio coube ao Instituto DOR selecionar, recrutar voluntários, fazer a seleção. 1.000 pessoas serão vacinadas. Porque os testes aqui no Brasil da Coronavac, que é a vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, já tem data para começar, é o dia 20 de julho. Em março desse ano, os primeiros testes em humanos para possíveis vacinas contra a Covid-19 foram realizados nos Estados Unidos com uma imunização desenvolvida pelo laboratório Moderna. Não é exagero dizer, gente, que o mundo inteirinho tem as atenções, e as expectativas voltadas para que uma vacina contra o novo coronavírus finalmente seja desenvolvida. É essa a substância que vai permitir, então, de fato, que a gente saia de casa, que a gente se abrace, que a gente encontre as pessoas que a gente ama, que a gente esteja numa mesa com os outros e possa dividir refeições. Quem sabe até dar colherzinha na boca do outro, tô com saudade de fazer isso. Que a gente volte a caminhar nas ruas sem medo, dar as mãos, enfim. Bota aí na cabeça e elenque tudo que você tá querendo voltar a fazer que não podemos por causa da pandemia. Aqui no Brasil, já temos 2 vacinas sendo testadas em humanos. As 2 estão na fase 3 de desenvolvimento. E que fase é essa? Significa que estão sendo aplicadas em larga escala em milhares de pessoas. Uma delas foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. E, aqui no Brasil, os testes são aplicados em parceria com o Instituto Butantan. A outra foi desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, com o laboratório AstraZeneca. E aqui no Brasil, os testes são coordenados pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E hoje, no Item Mais, a gente conversa, então, com a voluntária número 1 no nosso país. Ela foi a primeira pessoa no Brasil a receber uma dose da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. É a cirurgiã dentista e professora Denise Abranches, da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Denise, muito obrigada por estar aqui com a gente, tudo bem? Olá, um abraço a todos os ouvintes da CNN. E você também foi minha primeira, hein? Viu, Monalisa? Que coisa boa! Eu fui a pessoa que você deu a primeira entrevista, então, desde que você começou a sua saga? Sim, foi isso. Desde que recebi a vacina, fiquei caladinha, quietinha por aqui. No entanto, houve a necessidade da voluntária falar e professora Lili Wex me convocou. E foi um imenso prazer poder também iniciar com você e compartilhar, é claro, com os ouvintes. Isso, então que bom. Quero começar esse papo fazendo 2 agradecimentos, então. 2 agradecimentos muito especiais, né? Primeiro, por você estar aqui com a gente e segundo, por você ter esse coração e essa cabeça que te levaram a ser voluntária no momento em que há tanta contra-informação, que há tanta fake news, que há tanto desserviço. Alguém se dispor a ser voluntário, voluntária, é algo de fato que precisa ser mencionado e é algo muito louvável. Feito então o agradecimento duplo, eu quero te perguntar o seguinte: de onde vem essa disposição toda para se dedicar à saúde da maneira que você se dedica? Primeiro que você me emociona com essas palavras, porque
estamos aqui há 5 meses dessa pandemia, permanentemente dentro do hospital, prestando essa assistência ao paciente Covid-19. Eu, como cirurgiã dentista, que coordena aqui a odontologia do Hospital São Paulo, que você já mencionou, a Unifesp, SPDM, eu tenho prestado essa assistência junto com os meus residentes, meus assistentes, e o vírus não nos avisou, né? Não pediu para entrar. Ele arrombou e nos colocou em cenários muito desafiadores. Em contato com esse paciente, que é a minha competência, que é a cavidade bucal, é a saúde bucal, e o contato direto com essa saliva contaminada, tivemos que nos ressignificar. E ser voluntária foi esse desejo que dentro de mim é impossível ficar indiferente a quantos óbitos tivemos aqui. Eu recordo estar presente em alguns deles, e pacientes que morreram sem sequer se despedir de seus parentes e vice-versa, ou seja, não houve esse momento, não é? E isso mexe muitíssimo conosco, não somente comigo, como profissional de saúde, que me senti no dever de colaborar. O estudo incluía como critério de inclusão, é claro, o profissional que está exposto à contaminação ao vírus, mas, sobretudo, o desejo de poder ajudar as pessoas. No fundo, lá dentro mesmo do meu sentimento, foi esse desejo de poder ajudar permanentemente. Não teve nada que interferiu nesse momento, nessa decisão de ser voluntária, e coincidiu que eu fosse a número 1. Eu me sinto na responsabilidade imensa de trazer a minha participação, o meu voluntariado para colaborar com esse estudo, que é um estudo dessa magnitude, de um vírus que assolou a humanidade. E eu represento não somente os profissionais de saúde, é uma fala muito minha, mas os outros profissionais que fazem o hospital funcionar, ou seja, nós somos porta aberta, nós somos SUS e nós prestamos essa assistência plena ao paciente com Covid. Então, eu falo do profissional da limpeza, do profissional da lavanderia, os seguranças, todos eles se contaminaram também, né? O vírus trouxe uma circunstância nova para todos, né? Os profissionais de saúde e os profissionais que dão esse aporte para que possamos ter essa assistência. Portanto, eu me sinto privilegiada também de poder estar falando com você, porque muitos colegas gostariam de estar no meu lugar, tenho certeza. Quero honrar essa posição, né? Você honra com muita dignidade e honra da melhor maneira possível, porque a gente está falando de profissionais da saúde, né, que estão, os que têm alto contato aí com carga viral, que estão participando, então, dessa fase aí de testes da vacina. Mas já que a gente tem papo aqui da primeira para a primeira, sua primeira entrevista foi para mim, você é a primeira, posso fazer uma pergunta daquelas mais, digamos assim, íntimas. Como é que a sua família reagiu, seus amigos, quando você contou que você ia participar dos testes? Você ouviu de alguém falando, você tá doida? Não! Teve alguma coisa assim? Ninguém. Ninguém? Ninguém. Nem vizinha, amiga, ninguém, nada? Não. Até porque desde que estou na pandemia, eu saio de casa, hospital, casa. Portanto, não vejo a minha mãe já há 5 meses. E esse desejo de ajudar as pessoas como profissional vem da minha mãe também, que é um profissional de saúde, hoje aposentada, que pôde ajudar 36 anos as pessoas. Que lindo! E cresci com esse desejo de solidariedade muitíssimo, vindo da minha mãe. Portanto, os amigos que estão aqui, minha família nesse momento é a família do Hospital São Paulo, e do qual eu tenho assim, toda essa amizade e essa cumplicidade, sobretudo, que tivemos, porque foi necessário, tornamos um só aqui, e creio que foi um momento que eu não tive muito tempo para nem falar sobre ele, porque tudo aconteceu de forma, assim como o vírus, né? Tudo muito rápido e com tomadas de decisões necessárias. E a minha foi bem amparada no que eu já mencionei e com apoio incondicional da minha família. E creio que os meus amigos que descobriram depois, que me conhecem, sabem que eu sou dedicada plenamente ao hospital, desde que fiz a graduação, curso, já vim para o hospital, aqui fiz minha carreira e respiro o Hospital São Paulo todos os dias. E não poderia ser diferente no momento que eu fui
convocado, eu diria assim, para esse momento. Não dá para falar muito dele, como eu mencionei, talvez mais para frente eu consiga fazer mais reflexões. Que coisa maravilhosa. Então, a vontade de servir a população, servir no melhor sentido do verbo, tá no DNA da família. Que coisa linda, adorei saber. Eu pensei que você tinha ouvido de alguma amiga, de algum lugar, alguém falando assim, faz isso, não é a hora. Tá, tô feliz de saber então que essa é uma vocação de DNA. Mas, Denise, você tomou a vacina quando exatamente? E eu queria saber mais detalhes sobre o monitoramento, como é que você recebeu essa imunização, por quanto tempo você vai ficar em observação, dá algumas informações aí sobre esse acompanhamento. No dia 20 de junho, o estudo começou. Portanto, eu fui convocada no dia 20, foi neste momento que eu soube que era número 1, mas houve, neste dia, uma triagem inicial, uma conversa com a médica, para ser avaliada a minha condição física e, sobretudo, a minha condição de sorologia. Portanto, nesse dia foi coletado uma amostra de sangue minha, além de outras avaliações, e dessa conversa com a equipe médica sobre o termo de livre esclarecido, de consentimento livre esclarecido, ou seja, foi nesse momento que eu soube do estudo, sobre o estudo ser um estudo controlado, randomizado, e somente 2 dias depois, no dia 23, na terça-feira, que eu fui convocada no segundo momento, portanto, na segunda visita no centro de referências, do qual a professora Lili Wex coordena, ela com a equipe me convocou e fui notificada nesse momento que eu receberia a vacina. Foi feito também um teste de gravidez antes de receber a vacina, mas amparado muito nessa sorologia negativa para o vírus. Então, somente apto a receber a vacina o profissional que apresenta uma sorologia negativa. Portanto, foi dessa forma que começou. Desde então, eu tenho referido um diário clínico, relatando as minhas possíveis sinais, sintomas e possível reação adversa, do qual eu não relatei nenhuma, e bem como informo a minha temperatura corporal. E se for necessário uma avaliação e algum sinal significativo, eu tenho uma equipe médica aqui no Hospital São Paulo que está diretamente ligada, conectada ao estudo, que possa prestar essa assistência plena para mim, assim como os outros voluntários. Você não teve nenhum efeito colateral, é isso? Tá perfeita? Não, graças a Deus mantive a minha mesma rotina, pelo contrário, o que mudou foi esse comportamento e, sobretudo, o impacto emocional que me causou, porque houve uma imensa necessidade de falar. Depois que eu recebi a vacina, eu não falei com ninguém do público, né? Apenas as pessoas mais íntimas, e dessa forma fiquei no anonimato, e somente quando fui solicitada que comecei a relatar o que estava acontecendo, quais os procedimentos. Você perguntou quais visitas ainda terei. Eu tenho agora, em um outro retorno, que segue no dia 28 pós-vacina, eu retorno para uma reavaliação, outra coleta da minha amostra de sangue e outras visitas, das quais estão muito ligadas ao estudo, à confidencialidade do estudo, nem cabe a mim como voluntária, mas que creio que todos já sabem dessa e têm acesso, inclusive, ao que está acontecendo. Mas eu creio que o meu desejo também é de poder retornar nessas reavaliações, nessas visitas de avaliações, reavaliações, portanto, e poder apresentar uma imunização correspondente ao que o estudo tem como objetivo, a avaliação da eficácia, da imunogenicidade e da eficiência, da segurança, sobretudo, dessa vacina Chadox, do estudo de Oxford, né? Minha querida, você não sabe se você recebeu vacina ou placebo, né? Claro, ninguém sabe. Você está torcendo para você ter recebido a vacina? O meu coração diz que sim, que eu recebi e que eu estou bem, porque eu represento uma esperança muito grande para muitas pessoas que estão em casa hoje, trancadas em suas casas durante todo esse período. A gente tem que confiar, e eu quero confiar. E se eu não recebi, meu colega recebeu, mas estou colaborando no estudo. Estamos falando de um estudo clínico, não de uma campanha de vacinação. Isso. Então, eu colaboro também com a minha participação, né?
Você falou de uma outra questão que eu quero abordar com você, já que você tem todo esse desejo, você é movida pela solidariedade, apesar de já estar trabalhando aí no atendimento às pessoas e ainda se voluntariou para receber a vacina. Sobre a questão da vacinação no Brasil e no mundo. A gente começou o ano de 2020 vendo, né, Denise, um surto de sarampo muito preocupante aqui no Brasil. É bom lembrar, vou dar alguns dados aqui, que desde 2016 o nosso país não cumpre a meta de vacinação da tríplice viral, gravíssimo, né? E não é um problema só dos brasileiros, é importante a gente falar. 2019 no mundo inteirinho foi o pior dos últimos 20 anos nos registros de sarampo, isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, de um lado, a gente vê, né, um histórico recente de pessoas que não estão se vacinando e do outro, a gente vê um momento crítico em todo o mundo que as pessoas querem que a vacina contra o coronavírus fique pronta. Como é que você enxerga essa situação que a gente está vivendo, Denise? Até o tal do negacionismo também. São todos cenários muito preocupantes, porque quando você fala do sarampo, ele é muito mais uma possibilidade de transmissibilidade do que o próprio SARS-CoV-2. Sim, 18 vezes mais, né? Muito mais. Eu, como cirurgiã dentista, também tenho essa habilidade também de atender o paciente que pode me transmitir. E vejo que eu não sou virologista e muito menos imunologista, mas a minha percepção é que as pessoas, como ficaram em casa de acordo com essa necessidade do distanciamento social, foi-se rompido essa imunização planejada, da qual deve ser feita. Vejo que o Brasil também é protagonista porque tivemos um histórico de uma pandemia que começou em um continente e foi evoluindo até chegar aqui e ter esse momento também da vacina. Creio que temos um papel importante frente ao mundo todo, porque somos 210 milhões de pessoas e todos estão de olho nesse nosso protagonismo, uma vez que podemos colaborar com essa vacina, não somente essa de Oxford, mas outras vacinas, porque os pesquisadores, o mundo está empenhado em trazer uma vacina para todos. E o meu desejo é que todos tenham acesso a essa vacina, para que traga essa segurança, traga uma pseudo-rotina, né, normal, da qual tínhamos, e para podermos retornar esse convívio do qual foi abruptamente rompido por esse vírus mortal. Trouxe uma doença nova, com repercussões novas, os pacientes são muito polissistemicamente comprometidos, porque são pacientes acometidos por outras, que já têm outras comorbidades, portanto, tivemos desafios imensos, né? O vírus vai nos deixar legados eternos, né? E creio que temos que ter essa consciência também de pensar em outras formas de proteção, como os programas de vacinação, como o sarampo que você falou, e estarmos sempre pensando positivo, que, como você falou, isso vai passar. Está demorando, mas é necessário esse distanciamento, as barreiras de proteções que nós temos, o uso da máscara, a lavagem de mãos, e isso é muitíssimo importante. Eu não tenho muito habilidade para falar de outras questões, a não ser essas das quais estou falando. São as que eu vivencio e as que eu acredito. Sim. E sobretudo na ciência, na epidemiologia, e isso tudo me traz até esse momento aqui para falar com você, inclusive. Minha querida, para fechar o nosso papo, você já falou sobre a importância da ciência. Claro, né, a pandemia da Covid está mostrando isso, está reiterando, deixando escancarado para o mundo inteirinho a importância da ciência, da pesquisa, da educação dos pesquisadores, dos cientistas, dos professores, da informação verdadeira. Eu também sou, né? Não mencionei. Exatamente. Para fechar esse papo, eu queria que a gente terminasse com esse assunto. Uma lição, né, que todos nós, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, pode se tornar uma lição de verdade, até com o gancho daquilo que eu te falei agora há pouco, para quem ainda insiste em dizer que não tem vacina para nada, que eu não vou tomar vacina porque isso não funciona. Usa, então, a sua voz de quem está aí no meio, de quem está dando a vida para essa pesquisa, dando a vida no sentido bom disso, né, colocando
colocando a sua vida ali à disposição para que as pessoas escutem essa voz do equilíbrio e que a gente possa reverter quem ainda não acredita que a ciência é sim a nossa maior aliada nesse momento e em todos, né? O ser humano, ele evoluiu e a ciência tem que ser a nossa parceira nessa evolução. Fala um pouquinho mais sobre isso para a gente fechar esse papo. Claro, como voluntária desse estudo, antes de tudo também tem uma pesquisadora como docente da Escola Paulista de Medicina, Para mim, a ciência é soberana. Nós tivemos muitas doenças, um histórico imenso de doenças das quais nós vimos que as vacinas são fundamentais para a sobrevivência de várias doenças, né? Não cabe a mim falar, nem sou da área, mas dentro desse contexto que você me fez a pergunta, eu creio que teremos essa vacina, sim, é necessária, sim. Acho que é somente essa vacina que nos trará uma imunidade para que tenhamos uma segurança para retornarmos as nossas vidas. E quem ainda não acredita, eu creio que é importante fazer essa reflexão por termos uns números dos quais não podemos ser indiferentes, né? O número de infectados, milhões de pessoas e de mortalidade no mundo todo nos traz também a uma situação da qual não podemos negar. São fatos. E creio que a vacina pautada, sobretudo, na competência da ciência, neste momento, em uma força-tarefa, eu creio que ela é soberana. Posso te desejar um beijo, um abraço, sinta-se beijada, abraçada. E eu quero muito que a gente volte a conversar quando a gente tiver os resultados, quando a gente tiver a vacina e, claro, para a gente falar do pós-pandemia, olhando para outras questões, claro que tem a ver com a sua vida também. Combinado? Combinadíssimo. Estou sempre aqui, sempre à sua disposição, aos colegas, parabenizar todos os colegas da imprensa, que também são outras Denises, né, que estão trabalhando de forma incansável, estão saindo de suas casas e também se arriscando durante toda essa pandemia. Muito obrigada. Obrigada a você, um beijo, até a próxima. Outra. Tchau, minha querida. Começamos a semana com esse grande exemplo, com esse ensinamento, assunto que a gente vai continuar em cima, na esperança de que em breve teremos sim a vacina contra a Covid-19 e somos sim a favor da ciência. Que bom. Então amanhã a gente se vê? Não, amanhã a gente se ouve para aprender mais. Até.